18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, eu peço a Ti em favor desta pessoa que está desorientada. Está desorientado, já esteve em tantos lugares, denominações diferentes, religiões. Esta pessoa chegou a mudar de estado, de país, mudou de companheiro, companheira sentimental, já mudou de profissão, já mudou de tudo. Tem gente que até de sexo já mudou, tentando buscar razão, felicidade, paz, e não encontrou e não vai encontrar, porque só em Ti, Jesus, há vida. Então agora, desde o Templo de Salomão, eu uno a minha fé com esta pessoa que está vivendo os piores momentos da sua vida, está vivendo um pesadelo dentro da sua própria casa, um pesadelo na sua vida profissional, a falta de oportunidades, trabalho, clientes, dinheiro, está tudo amarrado. Essa pessoa está pensando até em deixar tudo e fugir. Mas eu peço a Deus, usa esta água como um ponto de contato, arranca esse encosto da depressão, o encosto da doença, do vício, da separação familiar. Esse encosto que fez esta pessoa se enclausurar em um mundo, em um submundo, em um mundo virtual. Essa pessoa não está só no isolamento social, está enclausurado no seu subconsciente, no seu intelecto, com pensamentos de acusação, de reprovação, achando que nunca vai ser feliz, que não é capaz, que não é competente o suficiente. Oh Deus, seja o que for, que esteja bombardeando a mente desta pessoa, dizendo: você não presta, você nunca vai ser feliz, você não merece, você não tem condições. Que este mal seja arrancado agora, assim como eu toco com este copo com água na cruz. Toca, Jesus, na mente, no coração e no corpo, e arranca esse encosto, essa opressão. Levante, meu amigo, o copo com água, toque aqui também na cruz, toque, se possível, aí, na imagem do seu televisor, do seu computador, pois declara esta água abençoada. Participemos juntos, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, e diga: todo mal, diga: saia! Respire profundo. Entregue-se a Deus, meu amigo. Renda-se a Ele aí agora. Meu Pai, eu peço a Ti agora por esta pessoa que está arrependida e que toma a decisão de se batizar nas águas. Eu separo esta bata aqui, agora, aqui no Templo de Salomão, e peço ao Senhor, quando Ele coloque esta bata para se batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sepultar a velha vida, que tudo seja transformado, que ele passe a viver em novidade de vida e seja batizado com o Espírito Santo neste jejum de Daniel. Prepara-nos, ó Deus, para o domingo de Páscoa, dia 4, quando pegaremos do altar das Tuas mãos o pão e o suco de uva, para entregarmos toda a nossa vida e recebermos o Teu Espírito. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Meu nome é Carlos Alberto, eu tenho 23 anos e já no início da minha história eu já entrei dentro da Igreja Universal, porque meus pais já frequentavam a igreja, então desde pequeno eu já tive esse conhecimento. Meus pais sempre me proporcionaram educação, me davam do bom e do melhor, sempre o que eu precisava, nada em exageros, mas sempre me mostrando, sempre me podando. A gente tinha uma família unida.
né? A gente sempre viajava junto, planejava as coisas juntos, então era uma família junta. Até que, depois de um tempo, vieram a se separar e isso me trouxe algumas coisas. Eu perdi um pouco da referência de família. A partir dos meus 13 anos, já foi a primeira vez que eu tive uma experiência com álcool. E aos 15, foi a primeira vez que eu tive contato com a droga, que foi a maconha. Então, já logo cedo, eu já comecei a perder aquela minha inocência. Então, eu não tinha limite. Eu fazia o que eu queria a hora que eu queria. E por estar enraizado no mundo, então, já não era mais só um tipo de festa, em vários tipos de festa. Já me relacionava com muitas mulheres. Eu já não consumia mais uma droga, já eram mais de 3, 4 tipos de droga. Eu usava muito êxtase, metanfetamina, lança-perfume. Se eu tivesse numa balada, alguma coisa mais reservada também, maconha, lança. Então, dependendo de onde eu tivesse, com quem eu tivesse, eu tinha que me adequar àquele ambiente, àquelas pessoas. Então, muitas vezes eu fazia as coisas, eu nem percebia, eu já estava fazendo. Teoricamente eu tinha tudo, né? Tinha amigos, tinha mulheres, tinha dinheiro, podia fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Mas nada daquilo ainda era aquilo que eu buscava. Dentro de mim faltava algo. E eu não sabia que algo era esse. Por isso que eu sempre estava experimentando de coisas novas, pessoas novas, lugares novos, cada vez usando mais quantidades de droga ou bebendo mais, chegando a limites. Eu me olhava no espelho e já não me reconhecia mais. Eu não sabia mais quem era o Carlos. Eu me olhava e falava, que ponto estou chegando? Quem sou eu? Eu já não sei mais quem eu sou sem a droga. De tanto que eu consumo, eu já não sei como eu sou mais normal. À noite eu tinha problemas para poder dormir, eu tinha perturbação, eu tinha impressão de que alguém ou alguma coisa ia aparecer, ia me pegar. Então eu dependia da droga para usar muito, a questão da maconha, para eu chegar em casa e já dormir direto. Porque se eu ficasse só, eu ficava agoniado, né? Eu não conseguia ficar no meu quarto todo escuro, eu tinha esse problema. E através disso, minha mãe buscando, através da fé dela, a minha transformação, um dia quando eu estava numa balada eletrônica, eu me lembro que... E ali Deus fez eu olhar de ponta a ponta aquele lugar onde eu estava. Eu vi aquela multidão, aquele monte de cabeça igual, e Deus falou assim para mim, isso aqui é a visão do inferno, isso aqui não é lugar para você. E eu tomei a decisão, meu pai na época estava morando fora do país, eu liguei para ele e falei, pai, como é que tá as coisas aí, tudo? Tô pensando em me mudar, tal, ficar um pouco com o senhor aí. Ele falou, não, pode vir. E eu cheguei lá dia 21 de janeiro de 2018, era um domingo, 6 horas da manhã. E aí eu encontrei meu pai e falei, pô pai, que horas que é a reunião? Vocês vão na reunião hoje? Não, meu filho, você acabou de chegar, vai lá descansar e tal. Falei, não pai, eu quero ir. Dentro de mim eu já estava decidido, então no mesmo dia que eu pisei o pé lá, eu não fiz nada. A primeira coisa que eu fiz foi ir na reunião de domingo. Tudo que o homem de Deus ali na frente falava, pregava através da palavra, e eu escutava aquilo e falava, a partir de agora eu não posso mais mentir. Então, eu já procurava o máximo mudar o meu caráter. A partir de agora você não pode mais assistir pornografia, masturbação. Cortava. Eu decidi entrar nas águas. Então foi quando eu me batizei pela primeira vez, após 2 meses, lá nos Estados Unidos. E aquilo, na hora que eu subi das águas, que eu saí de lá, aparentemente não mudou nada. Mas dentro de mim havia uma força para eu falar ainda mais não para aquilo que vinha me afligir. E aí, decorrente, como os obreiros, né, eram próximos de mim, tinha um que cuidava em especial de mim, que era do grupo jovem. O pastor me aconselhava também e falava, ó Carlos, a gente está vendo, né, a sua mudança, a sua entrega, você está aqui na igreja direto com a gente e tal, mas você precisa agora buscar o Espírito Santo. Vai ter momentos de luta, de dificuldade. E para você sustentar a sua fé, imagine daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então você precisa do Espírito Santo para você se manter firme na fé, né? Para você se blindar de fato e de verdade desse mundo. E aquilo despertou um interesse em mim. E aí eu me lembro que chegou o jejum de Daniel em agosto, depois de uns 3, 4 meses que eu havia me batizado. Eu vi ali o jejum de Daniel como realmente uma oportunidade. Porque eu não sabia direito muito como demonstrar para Deus que eu queria realmente o Espírito Santo. Que ali eu já estava entregando minha vida, mas tinha que ter um algo a mais. A primeira dificuldade para mim, que eu nunca tinha feito antes, era me libertar das redes sociais. Eu tinha um vício ainda. Querendo ou não, estava buscando a Deus e já não via mais besteira na internet, mas eu perdia muito tempo com Instagram, Facebook, coisas que não me traziam acréscimos, né?
E eu passei a substituir aquilo por livros, pela palavra de Deus, por ouvir as pregações no YouTube. E aí eu estava me preparando para o último dia. Eu lembro que ia ter a live ao vivo lá de Israel. E eu falei, não, é agora. Vai ser esse domingo, eu tenho certeza. Eu estou dando o meu máximo para Deus. A minha vida eu já entreguei, já renunciei tudo e tal. Me veio aquela certeza, aquela força dentro de mim. Deus confirmando ali para mim que Ele tinha se agradado, que Ele estava se agradando de quem era aquele novo Carlos. De todo o sacrifício, de tudo aquilo que eu entreguei, que eu renunciei. A minha coragem, a atitude de dar um passo para conhecer Ele. Então ali houve realmente uma aliança. Eu vi que Deus firmou uma aliança ali comigo naquele dia. E me veio uma alegria, uma paz tão grande. O Espírito de Deus entrou dentro de mim, porque Deus ele é autossuficiente. Então, quando o Espírito dele passou a entrar dentro de mim, eu fui completo. Ali eu não precisava mais de pessoas e nem de coisas para ser feliz. Não bastava nada. Ele bastava para mim. Então, aonde quer que eu vá, no meu trabalho, para outras pessoas da minha família ainda que não são convertidas, para quem quer que seja, sempre que eu tenho oportunidade eu vou e falo de Deus, eu convido, eu me esforço, eu vou, eu busco, eu faço o que for possível. Porque o próprio Deus fala que a gente tem que dar aquilo que a gente recebeu de graça. Bom, e depois que eu recebi o Espírito Santo, mudou tudo dentro de mim, né? Até o meu relacionamento com os meus familiares, principalmente com a minha mãe, né? Que eu vi que ela sofreu muito por mim. Quando eu voltei ao Brasil, eu voltei a morar com a minha mãe e o nosso relacionamento mudou completamente. Ela sempre lembra e fala daqueles momentos que ela olhava para mim, né, com fé e falando, meu filho, você vai ser um homem de Deus. E eu não, negava e falava, não mãe, que isso, você está viajando, você é muito crente. E hoje realmente eu estou aqui na presença de Deus, né, todos nós. Então o esforço dela valeu a pena, Deus respondeu a ela. Então você ser guiado por Deus é certeza de que você vai ser feliz, que você vai ser completo, que você vai ser por inteiro feliz e realizado. Então, eu entrego 100% a minha vida nas mãos de Deus e deixo o Espírito Santo me guiar. E, sem dúvidas, eu sou um diferencial nesse mundo porque eu tenho o Espírito de Deus. Você se identificou com o passado do Carlos. Uma vida de promiscuidade, depressão, nervosismo, frustrações. Mas Deus quer que você se identifique com o presente dele. Mas para isso você tem que fazer o que ele fez, se batizar nas águas, se perdoar quem lhe ofendeu, se afastar dessas amizades que influenciam você para o mal, deixar de frequentar esses lugares indevidos que faz você tropeçar sempre nos mesmos erros. Você tem que investir no mais importante, que é o batismo com o Espírito Santo. Quando você fizer o que o Carlos fez, assim como Deus batizou o Carlos, ele vai batizar você também. Ele não faz acepção de pessoas. Nós estamos no jejum de Daniel. Quando nos voltamos para o Criador, o céu é estabelecido no nosso ser por intermédio do Espírito Santo que passa a morar em nós. Assim passamos a viver na terra a vida abundante que Ele prometeu. Você pode averiguar no Evangelho de João, capítulo 10. A vida abundante começa pela paz, pela segurança na nossa alma de que estamos salvos. Prepare-se para receber das mãos do Senhor Jesus, representadas pelo altar, o pão e o suco de uva que vai estar no altar. Domingo, dia 4 de abril, que vai ser domingo de Páscoa, o domingo da entrega total, para que você receba o Espírito Santo. Faça parte do jejum de Daniel, comece a fazer a abstinência de informações seculares desnecessárias hoje, até o dia 11 de abril. Você verá o que vai acontecer. E siga o programa, o Encontro com o Espírito Santo, no Instagram, para que você venha, então, obter mais informações sobre o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e, assim, alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé.
Participe do Jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril. Porque nós compramos um apartamento, esse apartamento nós não conseguíamos pagar, não conseguíamos quitar, já estava virando uma bola de neve, que às vezes ficavam 2, 3 prestações. E foram assim, um problema acarretando o outro. Meu nome é Esther, eu sou professora da rede municipal. Ninguém nunca deu nada por mim. Desde criança, eu fui muito rejeitada pelo meu pai. Meu pai não gostava de mim, ele era muito violento. E por conta disso, para se vingar da minha mãe, ele deu os 3 filhos. Eu sou a mais velha, então cada um foi dado para uma família. Essa pessoa que me pegou, que é a minha mãe, né? Minha mãe que me criou. Então, ela me pegou lá no Paraná e ela me trouxe para São Paulo. Eu tinha uma idade mais ou menos de 4 a 5 anos de idade. Então, eu cresci uma adolescente muito revoltada com a vida. E quando eu cheguei na fase adulta, com 21 anos, 22 anos, eu conheci o meu marido, que hoje é meu marido. Ele tinha, na época, 2 empregos para adquirir um pouco mais, assim, sobrar um pouco mais de dinheiro, porque a gente vivia apertado. Então, fazia limpeza, outra hora eu estava fazendo eventos em finais de semana. Eu sempre fui muito batalhadora, sempre trabalhei, nunca medi esforços, tanto eu quanto meu marido. Mas a gente não conseguia estabelecer na vida financeira, porque nós compramos um apartamento, esse apartamento nós não conseguíamos pagar, não conseguíamos quitar, já estava virando uma bola de neve, que às vezes ficavam 2, 3 prestações, e foram assim, um problema acarretando o outro. Porque a gente trabalhava muito, mas a gente não tinha dinheiro, estava sempre endividado, não sobrava dinheiro, passava assim privações. Não tinha um carro, sempre andando de condução. Eu chegava ao ponto de eu falar para Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual o sentido? Porque você não tem nada. Você tem uma vida limitada, saúde faltando, doente, uma pessoa nervosa, um vazio. O meu vazio era tão grande que eu saía, eu abria a porta e falava para meu marido, olha, eu vou sair, preciso sair, para ver se melhorava um pouco. Uma senhora me convidou. Ela fazia núcleos. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, o dia que a senhora for na sua igreja, eu gostaria de ir. Ela falou, hoje eu vou, só que hoje é dia de oração forte. Aí eu imaginava, deve ser Ave Maria, cheia de graça, alguma coisa desse tipo, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou. Quando eu comecei na igreja, eu não tive dificuldade para obedecer. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o pastor ele explicou sobre o dízimo, porque para mim era tudo novidade, porque eu não conhecia sobre o dízimo. O que era o dízimo? Mesmo eu, naquela situação de dificuldade, que muitas das vezes, se eu tirasse o dízimo ia me faltar, mas nessa hora que Deus abençoa. E o pastor falou, faz um desafio com Deus. Eu falei, quer saber de uma coisa? Meu marido me deu esse dinheiro aqui, eu vou fazer um desafio. Em vez de eu ir para a feira, eu vou dar para Deus. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, nós tínhamos um valor para receber, que essa pessoa estava devendo, mas ajudou tanto. É o que ele fala na palavra dele. Me provar, e é rápido. A sua vida tem que condizer com o Deus que você serve. O Deus que eu sirvo é o Deus do ouro e da prata. Eu descobri o segredo. Quando a gente é fiel a Deus, que nós priorizamos e colocamos Ele em primeiro lugar, em tudo, eu tenho esse cuidado, esse temor, que quando a nossa vida está no altar, quando eu faço um desafio com Deus, Deus ele vai trazer a resposta. Então Deus ele não fica devendo nada, o altar não deve nada para mim. Então meu marido ele começou a ter clientes, nós começamos a prosperar,
a ponto da gente começar a reformar a nossa casa. Nós trocamos os móveis de casa, viajamos. Nós pudemos colocar nossa filha numa escola melhor do que onde ela estava. Eu lembrei que eu tinha um sonho desde a minha adolescência, que era ser professora. Então eu entrei numa universidade. Mesmo nesse período eu prestei concurso. Eu terminei em julho, quando foi em agosto eu fui chamada no concurso. Continuei estudando, fiz já tenho 2 pós-graduações concluídas. A coisa mais importante que Deus me deu foi o Espírito Santo. Hoje eu não preciso de coisas, pessoas para eu estar bem. Ele supre as minhas necessidades, porque eu coloco Ele em primeiro lugar. Ele é o meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. Sem Ele eu não sou nada. Se você tem sido rejeitado desde criança, você não consegue nada. Na verdade, a única coisa que você consegue é perder o que você conquistou com muito sacrifício, seja família, seja trabalho, seja casamento, apartamento, emprego, casa. A exemplo da senhora Esther, isso aqui não era possível, até que ela aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar. Se você diz, bicho, eu estou cansado de perder, eu quero ganhar, então una-se ao Criador, alice ao Criador, honre a Ele em primeiro lugar. Antes de comprar, de pagar, de negociar, peça a Deus a sua direção, separe as primícias, vá ao altar. A igreja está aberta, não estamos realizando as reuniões presencialmente, mas você pode adentrar ao templo, sentar, falar com Deus, sabe, orar, ir ao altar, cumprir com seus votos, devolver as primícias. Veja o que diz o texto bíblico. Quem honra a Deus não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados, que são os problemas. Está aqui, Salmo 112, versículo 8. Se você quer que os seus inimigos, seus problemas sejam derrotados, você tem que se aliar a Deus. Você tem que assumir o segundo lugar para Ele assumir, então, o primeiro. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Estamos vivendo os últimos tempos. Os sinais são evidentes. Daí a importância de você estudar o livro do Apocalipse. Aos domingos, às 18 horas, desde o Templo de Salomão, estamos transmitindo esse estudo para que você invista na sua vida espiritual. Não abra mão de participar do jejum de Daniel até o dia 11 de abril. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Quando ela chegou e tirou
a coberta. Ela estava machucada, sangrando. Ela já estava morta. E aí ela gritou, ele correu, ele fugiu. A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Na história da humanidade, o ser humano sempre cometeu atrocidades, mas nunca como nos últimos tempos. Homem mata esposa a facadas após discussão por futebol em São Paulo. A vítima era palmeirense e o marido corintiano. O casal tinha filhos gêmeos de 2 anos. O sogro da vítima está sendo acusado de furtar os pertences do apartamento onde ela morava, enquanto acontecia o velório. Em Minas Gerais, casal foi preso acusado de estuprar os próprios filhos. As crianças têm 7 e 8 anos. Foram presos a mãe, o pai e um vizinho. Em Campinas, a polícia resgatou um menino de 11 anos que vivia acorrentado em um barril. O garoto estava nu e desnutrido. O pai, a madrasta e a filha dela foram presos em flagrante por tortura. A madrasta permitia ao enteado passar fome, mas alimentava cães de rua. Uma menina de 6 anos era torturada e vivia trancada em uma gaiola, ligada a fios de eletricidade. Acusado de matar e enterrar a esposa, e a enteada de 9 anos admitiu que matou a criança a pedido da enteada, de 16 anos, com quem mantinha relacionamento amoroso. Segundo ele, a menina reclamava e chamava pela mãe. Por isso, ele também a matou 20 dias depois. Mulher mata filho de 3 anos e deixa corpo em Matagal, às margens de uma rodovia em Curitiba. Mulher mata marido a facadas enquanto ele dormia, em São Bernardo do Campo. Ele estuprou a minha tia, que é especial, irmã da minha mãe. Eu tinha 4 anos e eu vi tudo. Ele fez na minha frente, cara. O ódio está por toda parte. Nas casas, nas ruas, nas redes sociais. Diante de tudo que tem acontecido nos dias atuais, em algum momento você se perguntou: o que há de errado com este mundo? O Senhor Jesus afirmou que, nos últimos dias, o comportamento mau do ser humano iria piorar. Esse é um dos sinais mais claros em nossos dias, de que o Senhor Jesus logo virá buscar aqueles que praticam a fé nele. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online, pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Um dia o sol não vai brilhar no céu, e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão.